Fala, amigo tricolor, Guga aqui, e hoje o tema do vídeo é sério. Se essa história do Juan Tressoldi for verdade, seria o maior escândalo da história do São Paulo que teria sido comprovado. Vocês devem estar acompanhando que desde ontem a mídia alternativa tricolor tem divulgado a história de que o empresário do Juan Tressoldi ele teria uma relação de conflito de interesses com o executivo de futebol do São Paulo, o senhor Rui Costa. Segundo a apuração do grupo Somos Todos São Paulinos, o empresário Gabriel Fonseca Vieira seria casado com a irmã da esposa do Rui Costa, ou seja, ele seria concunhado do Rui Costa. E aí, por si só, gente, isso já gera uma relação de conflito de interesses. Por mais que possam ser interesses genuínos de um empresário, de seu jogador, essa relação de conflitos de interesses, ela existe, está configurada, e em qualquer empresa séria não seria permitida a contratação do Juan Tressoldi, porque fere regras básicas de compliance. Então, gente, é um absurdo se isso aqui for verdade, tá? Porque toda a história do Juan Tressoldi no São Paulo é difícil de explicar, tá? Ele é um bom jogador, ajuda, mas desde a sua contratação não tem justificativa. O São Paulo tinha Arboleda, Ferrarese e Alan Franco, estava bem guarnecido e de repente surge com o empréstimo do Juan Tressoldi, um jogador que não viria para assumir titularidade, para uma posição que estava extremamente bem guarnecida no clube, sendo que o time de futebol tinha outras necessidades. E aí esse jogador também vem para o São Paulo, cheio de cláusulas que permitiriam ou obrigariam o São Paulo a ter que fazer a aquisição dos seus direitos federativos ao término do empréstimo se ele atingisse algumas metas. E aí, gente, talvez vocês se lembrem do início do ano, que o Arboleda teve uma lesão meio inexplicável, o Alan Franco também, ficaram sem jogar, e aí o Juan Tressoldi meio que assumiu a titularidade durante muito tempo, mesmo os dois melhores zagueiros do São Paulo estando à disposição, ficaram muito tempo no banco. Então, isso por si só já seria muito estranho, né? Mas, além disso, a gente tem as recorrentes declarações do seu Carlos Belmonte sobre a certeza de que o São Paulo contrataria o Juan independentemente da conclusão dessas metas, né? E aí o São Paulo sempre muito confiante, forçando a barra para contratá-lo, sendo que o clube tem outras prioridades, a situação do clube é extremamente delicada e o São Paulo não pode ficar gastando dinheiro, 26 milhões, com um jogador como o Juan. E aí eu não estou falando do jogador Juan, porque ele não vale isso, gente. Não vale. É um bom jogador, mas não vale 26 milhões. Então, gente, isso por si só já era estranho. E essa insistência do São Paulo, mesmo tendo a posição guarnecida em mantê-lo, é muito estranho. Daí vem essa lesão, que também poderia ser uma estratégia do São Paulo para tentar uma renovação do seu empréstimo, para conseguir empurrar com a barriga para o ano que vem a obrigatoriedade da compra do passe do jogador. E aí, agora, quando o Sassuolo sinaliza que não aceita e determina que o jogador volte para fazer o tratamento da sua lesão no clube, o São Paulo continua insistindo, né? Mesmo sem explicação, mesmo colocando as finanças do clube em risco para fazer uma contratação dessas, mesmo o São Paulo não tendo a condição de pagar o próprio empréstimo do jogador, o São Paulo forçando a barra para manter esse jogador. Então, gente, a gente começa a entender o porquê disso, né? Minimamente, eu não quero fazer ilação com ninguém, mas eu vou trazer hipóteses, tá, gente? Isso não é afirmação. A gente tem que ter muita responsabilidade para não dizer inverdades aqui, mas são hipóteses. Então, considerando que são pessoas extremamente idôneas as envolvidas neste caso, a gente tem que admitir que existe um conflito de interesse. Ainda que em que pese seja
a boa vontade do jogador de se manter no São Paulo e não querer voltar para a Itália. Tá? Só aí já teria conflito de interesses, só isso seria motivo para demitir o Rui Costa. Mas essa história fica pior. Porque se a gente olhar no pior cenário, o pior cenário é que existiria um benefício direto a uma terceira pessoa. Então, isso, gente, isso é um baita de um conflito de interesses, para não dizer o termo real que isso aí seria, né? E num cenário mais grave ainda, a gente poderia imaginar que outras pessoas poderiam estar envolvidas e eventualmente teriam vantagem com essa venda, né? Então isso seria extremamente grave, seria um baita de um escândalo. Se comprovado, tem que cair o executivo de futebol. Se o Belmonte tinha conhecimento, tem que cair ele, a diretoria dele inteira. E se o presidente não tem conhecimento, ele tem que tomar as providências. E se ele tem conhecimento dessa história e não fez nada, ele prevaricou, isso é crime de responsabilidade e ele tem que ser empichado. Então, gente, olha o absurdo que essa situação poderia se configurar no São Paulo Futebol Clube. Então, o mínimo que eu espero, e aí não adianta notinha para imprensa, aí não adianta postzinho no Instagram. Casares tem que vir a público e explicar essa situação. Se não é verdade, ele tem que vir apresentar os documentos de que isso não é verdade, comprovar que não tem nada disso e dirimir qualquer tipo de dúvida com relação a esse caso. E se for verdade, ele tem que tomar as providências, né? Com todos os envolvidos conscientemente nesse caso, gente. Não tem como deixar passar. Esse é um absurdo sem tamanho. Então, o que a gente espera é providências e providências rápidas sobre esse caso. Tá certo, galera? Então, vamos continuar enchendo o saco, vamos ficar em cima dessa diretoria, porque eles têm que explicar essa situação. E o mínimo que eu já espero é que no dia 30 de junho, o Antresoldi pegue o avião e volte para a Itália. Tá certo? Então, gente, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.